que nós lemos aqui, ela está demonstrando a chamada de Arão para ele exercer o ofício do sumo sacerdote, o sacerdote levítico. E através, Deus chama ali Moisés e fala para ele chamar o seu irmão Arão, para ele exercer o sacerdócio. Mas antes que ele viesse a exercer esse ofício, Deus, ele exigiu que as suas vestes fosse feita de uma forma diferente das vestes comuns das pessoas, do arraial, do povo de Israel. E Deus fez algumas exigências ali, para que aquela veste fosse feita da forma que o Senhor Deus queria. Então no versículo 6, né, Deus fala assim: e farão a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho retorcido, obra esmerada ou artesanal. Deus ali exigindo algo que talvez para nós, na nossa atualidade, poderia apresentar algo não tão importante. Mas quando Deus, ele apresenta algumas coisas que precisa ser feito para que a obra dele fosse realizada, com certeza tinha uma importância para Deus e para o exercício do sacerdócio. Mas aí, se nós lermos esta passagem apenas de uma forma superficial, uma leitura rasa, nós talvez não detectamos uma mensagem maior, na qual Deus está querendo transmitir ao povo de Israel, e também para nós hoje. Deus, quando Ele fala, e um detalhe tão importante, um detalhe que talvez nós não observamos, nós não detectamos a mensagem, mas quando nós aprofundamos no estudo profundo das Escrituras Sagradas, nós podemos observar que quando Deus fala da seguinte forma, que seria de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, retorcido. Na história oral que as pessoas passavam de geração para geração, nos diz os rabinos que esta forma da qual Deus se expressou ali, estava dizendo que ali teria que haver uma mistura de linho com lã na veste sacerdotal. Mas aí quando nós lemos no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 11, diz da seguinte forma: não usarás roupas de lã e linho tecidos juntamente. Aí dá para parecer que Deus entrou em confronto com suas próprias leis, que em uma Ele está dizendo para unir os dois tecidos, a lã e o linho. Mas lá na frente ele diz que não pode ser usada a lã e o linho na mesma veste. Mas aí Deus tem um propósito nisso aí. Às vezes nós lemos aqui, como já falei antes, de uma forma superficial, e não entendemos o que Deus está querendo dizer. Porque dá para parecer que existe ali um confronto de leis, que Deus disse que podia lá atrás, e lá na frente já não podia mais. Mas Deus, na sua forma de multiforma e sabedoria, Ele estava dizendo, aleluia, que a veste sacerdotal tinha que ser feita dessa maneira, tinha que ser uma mistura de lã e também linho, na qual Ele proibiu lá na frente. Mas aí, como nós podemos então entender o que Deus estava querendo dizer para o seu povo? Que mensagem Deus estava querendo trazer para o seu povo?
E que mensagem Deus está querendo trazer nessa noite para a sua igreja? Uma mensagem para abrir o teu entendimento, para que Deus possa falar no teu profundo e no teu coração. E acredite, hoje Deus vai falar de uma forma que você vai compreender o que Ele está querendo dizer através das Escrituras Sagradas. Aleluia. Então, quando nós lemos ali, nós observamos, aleluia, uma lei que chamava os estatutos, em hebraico chama Hukim, mas é os estatutos de Deus. Deus, quando nós lemos ali os 10 mandamentos, aquelas leis que estão rodeando os 10 mandamentos, nós vemos que essas leis, estes mandamentos, eles têm uma lógica. Eles têm um motivo onde ele diz assim: não matarás. É uma lógica, não pode se matar. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. É lógica, não se pode cobiçar o que é do outro. Então existe uma lógica por trás disso aí. Mas quando nós lemos aqui que Deus, Ele está querendo misturar lã e linho em uma só roupa sacerdotal, na qual Ele está proibindo na frente que não se pode misturar lã e linho na mesma roupa. Aí parece que dá uma confusão na mente, mas quando nós estudamos, nós vamos compreender, aleluia, o que Deus está querendo dizer através da sua palavra. Parece não ter lógica, mas tem lógica, porque por trás desta palavra que Deus aqui está dizendo, existe, aleluia, uma revelação dos motivos de uma forma explícita ou lógica, mas por detrás do seu enunciado há uma mensagem que Deus quer que você entenda hoje. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Mas aí, irmão Rodrigo, o que isso quer dizer? Por que que Deus proibiu? E por que que Deus também disse que tinha que fazer? Qual era a razão pela qual Deus está falando? Ou falou desta forma? Existe uma lógica? Sim. Mas por trás de uma cortina que, se nós não estudarmos ao fundo, a profundo, nós não entendemos. Quando nós falamos, ou vamos falar agora sobre o linho é feito de uma planta herbácea. O linho é feito de uma planta. Já a lã, ela é recolhida ali de uma ovelha. Então, quando nós entendemos assim que o linho vem do reino terreno, do reino vegetal, já a lã, ela vem do reino animal. São duas misturas. Agora nós vamos voltar um pouquinho lá atrás um pouquinho, aleluia, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 2, que diz da seguinte forma: e deu à luz a mais um irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra, ou seja, foi agricultor. Caim, agricultor, Abel, pastor de ovelhas. E o que é que isso tem a ver? Vamos lá. Quando nós podemos observar a função, o exercício que Caim ele pegou para si, foi ser lavrador, foi ser agricultor da terra. Já Abel, seu irmão, ele foi pastor de ovelhas. E a Bíblia nos diz que houve um momento em que eles quiseram se aproximar mais de Deus. Caim trouxe ofertas do campo, os frutos, para oferecer a Deus como oferta agradável. Abel, da mesma forma, também trouxe a sua oferta para oferecer a Deus. Mas a Bíblia diz que quando Deus olhou para as duas ofertas, olhou para a de Caim e não agradou, não atentou para Caim e nem para a sua oferta. Mas quando ele olha para a oferta de Abel, e para Abel e a sua oferta, aí nos diz a Bíblia que Deus atentou para a oferta de Abel. Mas por que esta razão? Será que a oferta de Abel ela é melhor do que a oferta de Caim?
Não era a oferta que estava em jogo aqui. O que estava em jogo aqui era a conduta de um ser humano, a conduta de uma pessoa diante da presença de Deus. Se nós formos, aleluia, analisarmos, Caim, ele tinha uma conduta não muito moral diante da presença de Deus. Ele trouxe os frutos de qualquer forma para oferecer uma oferta a Deus. E quando Deus olha o passado, a vida de Caim, sem dedicação na presença e na casa, ou seja, a Deus, Deus olha e recusa aquele tipo de oferta. Mas quando Deus olha para a oferta de Abel, ali diz a Bíblia que ele trouxe a primícia, ele trouxe o primeiro carneiro que tinha nascido ali do seu rebanho, ele trouxe e oferece a Deus. Deus olha para a oferta e fala assim: a oferta dele também me agrada, assim como sua conduta de vida. Deus está olhando também a sua vida e a sua conduta, assim como sua oferta que você está oferecendo a Deus. Aí eu te pergunto, como está a sua oferta nesta noite? Como está o seu culto que você está oferecendo a Deus? Se é de agradar a Deus, ou se não é, aleluias, que você está oferecendo culto a Deus nessa noite. Aleluia. Caim tinha uma conduta que não agradava a Deus. Não agradava a Deus. Mas a conduta de Abel e a sua oferta agradou a Deus. Isso fala de caráter, fala de santidade, de devoção a Deus, sem ter interesse algum de retorno. Caim, ao oferecer este sacrifício todo de qualquer forma, ele esperava receber de Deus algo para a sua vida. Esperava. Abel não. Ele ofereceu de gratidão, de oferecimento, de espontâneo, sem sequer querer receber nada em troca. Quando nós oferecemos nosso culto a Deus, assim como está acontecendo hoje, nesta noite, se você está oferecendo esse algo em troca, para a sua vida pessoal, eu te garanto, nessa noite o seu culto vai ser perdido. Mas se você está oferecendo a Deus um culto nesta noite, que este culto saia do seu coração, que é da sua alma, que você está oferecendo de uma forma em santidade e agradecimento a Deus, eu te garanto a coisa: Deus vai recompensar, abençoar a tua vida, a tua família, o teu ministério, a tua casa vai ser alcançada, porque você não tem interesse. Você não tem interesse em receber algo em troca. Aleluia. Mas o que está acontecendo hoje em nossos dias são pessoas dando presente para outras pessoas, trocando favores para se aproximar de alguém que está aqui à frente, para dizer que é alguém, para se apresentar, para se mostrar que está aqui, para se destacar. Mas Deus está vendo que esse negócio não está agradando a Deus. Deus está olhando lá do céu e fala assim: esse negócio não está me agradando. Mas quando você recebe algo que vem lá de cima de Deus, quando chega o seu tempo, Deus abençoa, querendo o inferno ou não, querendo aquele que está contra ti ou não. Mas quando chega o tempo da tua bênção, ela vai chegar, inferno ou não, mas vai chegar na tua vida. Não queira comprar as bênçãos para a tua vida, não queira pagar por elas preços absurdos, mas coloca os teus joelhos na presença do Senhor e diz: Deus, me usa, porque eu quero ser vaso nas tuas mãos. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Tudo bem, meu Rodrigo, mas o que é que isso tem a ver com lã e linho? Como Caim era agricultor, ele cultivava a terra. O linho, ele vem da terra, das plantas.
Abel era pastor de ovelhas. A lã, ela vem das ovelhas. 2 reinos, 2 domínios estavam agora em questão. Deus aceitou uma oferta de alguém, do outro não. Quando Deus inclina, aleluia, a dar atenção à oferta de Abel, de imediato Caim irou-se. Nos diz a Bíblia que ele ficou irado ao ponto de transparecer no seu rosto. E transpareceu no rosto dele de uma forma tão grandiosa, que Deus falou assim: olha, se você se arrepender, o pecado está à porta. Mas se você voltar atrás, você vai ter perdão. Porém, se você abrir a porta para esse pecado, não terá volta. Aleluia. Quando Caim observou que o seu irmão estava sendo abençoado, que a oferta do seu irmão estava sendo recebida por Deus, e a sua não, começou ali a divisão dos 2 reinos, do linho e da lã. Começou ali a divisão. Ali começou uma divisão de 2 reinos, de lã e linho, de cultivo da terra e pastor de ovelhas. 2 divisões, 2 reinos, 2 domínios. Aleluia. Mas o que isso tem a ver, irmão Rodrigo, com a veste sacerdotal? Quando Deus mandou que Moisés fizesse ali a veste sacerdotal, e que viesse ser colocada a lã e linho na mesma vestimenta, sendo que ele proibiu lá na frente que não pudesse usar lã e linho na mesma vestimenta, mas na roupa do sacerdote poderia ser usada. Por quê? Porque o sacerdote era aquele que oferecia sacrifícios do povo perante Deus. O sacerdote era um representante de Deus na terra, aquele que intercedia a favor do povo, aquele que poderia unir os 2 reinos, aquele que poderia reconciliar os 2 povos, os 2 domínios. Aleluia. Aquele que, quando alguém oferecia uma oferta, podia ser de frutas, ele recolhia e oferecia a Deus. Se fosse ovelha, se fosse um bezerro, se fosse um animal, ele também recebia e oferecia a Deus. E a oferta era oferecida a Deus através do sacerdote, no qual ele usava uma roupa que tinha 2 tipos de tecido, lã e linho. Ali representava que Deus estava dizendo assim: eu vou reconciliar esse povo, eu vou trazer de volta essa desunião que houve lá no passado, lá atrás, onde houve com Caim e Abel, a desunião e a intriga entre irmãos. Aleluia. Eu vou trazer de volta a união do meu povo. Eu vou colocar diante da minha igreja a união que está separando. Aleluia. Ah, meu Deus, se você pudesse entender o que Deus está querendo fazer através da tua vida, tu se colocava de pé e glorificava Deus, você pulava, você dava, aleluia, Deus, porque Deus está querendo unir novamente um povo que foi separado através do sacerdócio, através da sua igreja, de 2 reinos que foi dividido. Caim sentiu inveja de Abel, pelas diferenças ali, e por causa disso o seu caminho foi mau. Deus, ele podia muito bem, pastor Rai, né? Falar assim: você pode matar ele não presta não. O que Deus falou? Ninguém vai matar ele, ninguém, e aquele que assassinar ele vai morrer 7 vezes. Olha a bondade de Deus. Está vendo? Está vendo? Então, quando você vê o irmão sendo abençoado por Deus, e talvez não chegou o seu momento, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não cria no teu coração, em momento algum,
tolhos de invejas, dizendo assim: ah, o fulano, a fulana foi abençoada e eu não fui. Meu irmão, minha querida, o momento de Deus na tua vida vai chegar, mas é o momento que Deus quiser, não é o momento que você quer, não é o momento que eu quero. O momento de Deus é o momento que Ele quer, é o momento que Ele mandar, vai chegar na tua vida. Não se precipite, não deixe chegar no teu coração arrogância alguma, sentimento algum, rancor algum. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está fazendo um povo unido nesta terra, preparando para participar da eternidade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas nesse tempo que eu sirvo a Cristo, há 18 anos, e há quase 18 anos que eu prego a palavra de Deus, a gente tem observado aqui que acontecem divisões dentro da igreja. Sim, irmão, acontece por motivos supérfluos, por coisas banais, desunião entre irmãs, entre jovens, entre corpo ministerial, entre a igreja. Acontece por coisas que não têm sentido algum, por coisa que não tem valor diante da presença de Deus. E não é isso que Deus quer da sua igreja, não é isso que Deus quer da igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus também usou ali aquela túnica sacerdotal, quando ele foi levado ao matadouro. Sabe por quê? Porque ali representava o sumo sacerdote, que tira todo o pecado do mundo. Ali representava o sacerdote que faria a união dos povos divididos. Ali representava o sacerdote que ofereceu o seu sacrifício em favor de todo mundo, para que todos fossem um só povo, para que todos fossem uma só gente. Deus não quer que o seu povo entre em realizar desunião. Bendita é aquela palavra, aleluia, do salmista Davi, diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sabe por quê? Porque a união, ela vai longe, ela dá força, ela dá garra. O inferno não tem contra ela, contra a união. Mas onde há desunião, o inferno entra e faz um arregaço. Mas eu te digo nessa noite, se há alguma coisa que faz você desunido de alguém, nesta noite Cristo quer te arrancar isso do teu coração, arrancar isso da tua alma, porque Ele quer ver prevalecer a união de Cristo no seu coração. Oh, aleluia. Meu Deus. O Senhor que eu sirvo, que eu tenho falado há 18 anos, que quer que a união prevaleça entre o seu povo, que o amor prevaleça. Há uma dificuldade imensa entre o ser humano tentar amar o seu próximo. É uma diversidade, uma indiferença, porque meu irmão é baixo, é gordo, é feio, não sabe de nada. Ele não canta bem, não prega bem, não ensina bem. Quando eu vou orar, meu Deus, é aquele negócio. Irmão, Deus não quer que essas diferenças interrompam a obra de Cristo aqui na terra. Independente que você seja baixo, gordo, alto, magro, que você seja pastor ou ovelha lá no templo, que você seja grande ou pequeno, tem estátua ou não, Deus que não quer saber dessas diferenças que separam o seu povo. Ele quer união entre o grande, o pequeno, o gordo, o baixo, o alto. Independente disso, Deus quer união entre o seu povo. A união que Cristo quer
é que o amor prevaleça no seu coração. E se este amor prevalecer no seu coração, entenda que esta união vai prevalecer até a volta de Cristo. E eu te digo mais ainda, aí quando Cristo vier montado no cavalo branco, lá nos diz a Bíblia, lá em Apocalipse, aleluia, que diz no revelação do apóstolo João, que a sua veste sacerdotal toda branca de linho, aí diz assim, o seu cabelo era branco como a pura lã. Ali está a união de todos os povos, onde Cristo vai arrebatar a sua igreja aqui da terra. Sabe por quê, meu irmão? Isso aqui é só apenas um estágio, um preparo para mansões celestiais, porque lá é diferente, lá não existe diferença, lá não existe divergência, lá existe união, lá existe paz, alegria, gozo no Espírito Santo, lá existe a eternidade que nós não possamos imaginar. Aleluia. Oh, aleluia. Você entendeu a mensagem? Quem entendeu, diga um glória para Jesus. Está entendendo que não precisa você pipocar, colocar a cabeça na cabeça, a cadeira na cabeça, rolar de cabeça para baixo, pipocar, virar banco para você entender o que Deus quer falar? Não há necessidade disso não. Você tem que entender, compreender a mensagem de Cristo, colocar a sua cabeça num travesseiro e começar a pensar, a mensagem que Deus falou vai refletir no meu futuro, amanhã, a depois e continuamente. Aí que você começa a dar fruto do Espírito Santo. Aí começa então algo tão diferente na tua vida, que você começa a colocar a palavra de Deus em prática. Aí começa uma união, uma coisa que você não tinha, começa aquela coisa gostosa que você não imaginava ter. Aí você começa a produzir frutos e abençoar outras pessoas. Vou te revelar um segredo, só para nós terminarmos aqui. Você sabia que quando você recebe algo de Deus, um dom espiritual, um talento, quando você recebe um cargo ministerial, algo aqui na igreja, você sabia que tudo isso não é para beneficiar você próprio? Não existe isso. Ah, mas agora eu sou o presbítero, eu sou o diácono, eu sou pastor, evangelista, agora eu estou. Não, isso não é para você não, filho. Tudo que Deus dá para você não é seu, é dele. E tudo que Deus dá para você é porque Deus quer usar você para abençoar outra pessoa. Então tudo que Deus te dá não é teu, e você não se beneficia a si próprio, mas beneficia outras pessoas que estão te ouvindo. Quando você louva a Deus no talento que Deus te deu, quem está sendo beneficiado é a igreja, é aquele que está ouvindo. Então escute uma coisa, aquilo que Deus colocou na tua vida, o talento, o dom, use, mas para abençoar outras pessoas, para abençoar a igreja de Deus, para abençoar o mundo lá fora, que está carente de ouvir a palavra de Deus. Se coloca de pé. Oh, aleluia. Eu gostaria de chamar toda a mocidade. Puxa, culto de jovem, né? Se vocês fizerem, não sei se pode vir aqui ou aqui à frente. Isso. Quem está na nave e quiser e precisa de uma oração, eu vou orar por sua vida. Os jovens que estão aí na nave da igreja, vem aqui. Eu quero orar por todos vocês. E antes eu quero dar uma palavra. Jovem, escute aqui.